O destino dos ciganos Sinti e Rom era muito semelhante ao destino dos judeus, pois ambos os povos deveriam ser exterminados segundo a vontade dos nazistas. A diferença dessa semelhança decorre justamente do pós-guerra, ou seja, muitos livros e filmes foram feitos, livros escritos e filmes foram feitos a respeito do Holocausto judeu. Mas o nosso sofrimento, ou seja, o sofrimento cigano, da etnia cigana, foi esquecida e, em muitos casos, até reprimida. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar, no dia agora 2 de agosto, vamos falar do dia da memória do Holocausto Cigano, ocorrido justamente no 2 de agosto de 1944. Os nazistas criaram leis para justificar os seus crimes. Uma delas chamava-se Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias, atribuído a quem? À etnia cigana. E com essa lei, eles conseguiram esterilizar milhares de mulheres ciganas à força, justamente com o respaldo de uma lei mentirosa. É óbvio que essa doença hereditária de ciganos nunca existiu. Também criaram uma outra lei chamada Lei para a Proteção do Sangue e Honra Alemã. Veja ao ponto em que chegaram os nazistas. Uma lei que, na realidade, apenas impedia o casamento de arianos com não-arianos e, principalmente, impedia de toda forma o casamento de alemães com ciganos e vice-versa. Em 1936, muitos ciganos do grupo Sinti, nossos antepassados, foram levados para o campo de Dachau, na Baviera. E no mesmo ano, uma outra leva de ciganos do grupo Sinti foram feitos prisioneiros no campo de concentração em Marzahn, em Berlim. E ainda em 1936, como se não bastasse essas leis completamente absurdas, criaram o Centro de Pesquisa em Higiene Racial, no qual os nazistas chegaram a afirmar que comprovavam cientificamente a vadiagem, o roubo, enfim, que os ciganos praticavam. Vejam que absurdo tentar criar argumentos científicos para poder eliminar um grupo de seres humanos. E ainda em 1938, um decreto ordenava que todos os ciganos, tanto do grupo Sinti como do grupo Rom, fossem registrados e, depois de registrados, enviados imediatamente a campos de concentração para trabalhos forçados. E um detalhe, aquele que não resistisse aos trabalhos forçados era imediatamente fuzilado. Como trabalhadores escravos, os nossos antepassados foram vítimas do programa de extermínio de empresas da SS e de empresas privadas, tais como BMW, Daimler-Benz, Siemens, IG Farben, AEG, Heinkel, Philipp Hossmann, Steyr-Daimler, entre outras. Em média, os ciganos trabalhavam exaustivamente 18 horas por dia. Como eram subalimentados, a maioria era destinada à morte. Marzahn foi o primeiro campo de internamento para ciganos, Sinti e Romá, no Terceiro Reich. O campo de Marzahn ficava perto de um depósito de esgoto e cemitério, onde as doenças contagiosas predominavam.
Como se não bastasse, os ciganos assassinados nas câmaras de gás, em fuzilamentos em massa e nos guetos, também ocorreram experiências, ou seja, esse era o nome dado pelos nazistas às atrocidades que eles cometiam. Vejamos algumas. Congelamento humano. Waldemar Ruben submergia suas vítimas nuas em cubas de água gelada por períodos que variavam entre 2 a 5 horas e também deixava-as amarradas na neve do inverno. Experiência com gêmeos. Joseph Mengele costurava os gêmeos como se eles fossem siameses. Ele fez experimentos em 100 pares de gêmeos e uniu os corpos dessas crianças simulando gêmeos siameses. Experiência com tuberculose. Kurt Heismeyer injetava a bactéria da tuberculose diretamente nos pulmões de suas vítimas, no campo de concentração de Neuengamme. Além disso, as vítimas eram expostas ao gás fogênico, utilizado para a fabricação de plástico e de pesticidas, e a inalação do mesmo causava irritação insuportável nos pulmões. Não, mas não bastava isso. Com a desculpa de descobrir se as articulações e membros de uma pessoa cigana poderiam ser removidos e transplantados em outras pessoas, ele amputava os membros de uma pessoa e transplantava em outras, também amputadas por ele, além de remover músculos e nervos causando dores inenarráveis. Experiência com água do mar. Hans Eppinger, médico alemão, forçou 90 ciganos a beber água do mar, privando-os de qualquer tipo de alimento ou de água potável. Obviamente, lesões corporais gravíssimas resultaram dessa experiência horrível. E também, como se não bastasse, ele injetava fenol e cianeto, mas em uma quantidade que não matava. Então, ele esperava que o paciente morresse lentamente. Após a morte, realizava autópsia para determinar o impacto que o veneno realmente produzia no corpo. Inseminações artificiais. Karl Klauberg inseminou cerca de 300 mulheres ciganas em Auschwitz, com espermatozoides de animais, tais como porcos e cachorros. E ainda dizia: vamos ver se elas geram mais monstros dentro delas. E para finalizar, eu convido a vocês a refletirem a respeito de um poema feito sobre o Holocausto por uma cigana do grupo Sinti, cujo nome na nossa língua seria Kyriassa Blum, que significa flor de cerejeira. Prestem atenção. Silêncio, desolação, noite escura. O céu está sombrio, pesado de silêncio. A lamentação fúnebre enche o ar. A partir dessas pedras, pedras cinzentas, de todos os escombros, das estruturas despedaçadas, exala o desespero de sangue e lágrimas. Meu espírito enrosca-se no arame farpado, e minha alma agarra-se às barras, prisioneira na casa do inimigo. Quem sou eu? Ninguém. Quem é você? Ninguém. Sinti, quem é você? Ninguém. Apenas sombras, neblina. Nevoeiro que por hábito se manteve prisioneiro da maior infâmia da história humana. Bem, pessoal, esse foi o triste vídeo de hoje, mas necessário para que não caia no esquecimento o Holocausto cigano. Espero vê-los na próxima quarta-feira. Um abraço e até lá.